Senhoras e senhores, meninas e meninos, começamos mais uma vez o Assim Faz Podcast e hoje com ela, a Alessandra, da Escola Monteiro Lobato. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Gustavo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagine, a gente está aí à disposição, né? Como eu disse para você, é uma coisa nova, né? Que a gente fica um pouco preocupado com essa história de podcast, né? Ah, meu Deus, mas estamos aí, né? Para contar um pouquinho da escola, falar do que a gente vem fazendo agora, de investimento, de atualização, né? E de tudo que a gente vai trazer aí para os próximos dias, meses. Tem coisa boa chegando, né? Bastante. Escola Monteiro Lobato, desde 97, isso que você me falou? 97. Então, começou lá um pouco antes disso, porque minha mãe veio lá de São José dos Pinhais, né, quando casou com meu pai, e sempre professora. Então, ela tem contrato com o estado do Paraná desde 83. 82, 83, ali. E aí ela sempre falava, eu vou abrir uma escola e tal, um dia eu vou abrir uma escola. Mas sempre, né, funcionária pública, estabilidade ali e tal. E aí, em 90 e pouco, ela e minha tia, né, trabalhava com costura, trabalhava com marmita, plantava cogumelo e nada ia para frente, caminhava. E minha tia falou, lembra que você queria ter uma escola? O que você acha da gente fazer isso agora, né, fazer isso acontecer? E minha mãe muito, né, professora, né? Não, como é que eu posso dizer, empresária e tal. Já tem um pouquinho garantido e vou ficar aqui. E tal. Daí minha tia falou, Maria José, mas eu tô precisando, eu acho que é a hora e tal. O município precisa também e... Enfim, resolveram abrir a escola e foi bem interessante a história, porque quando a gente comprou do lado de lá a fazenda era só região em volta do terminal, né? Era tudo mato naquela época. Era tudo mato. E assim, quando a gente comprou ali fundos para a Avenida Brasil, elas venderam uma casa em São José. Dessa casa em São José, que meu avô tinha e ficou de herança para ela, elas compraram o primeiro lote e falavam, na época, elas pagaram 14 mil no lote, no primeiro, né? Então, assim, hoje, né, fundos para Brasília, a gente sabe que o centro também está para o lado de lá, né? Enfim. E aí falavam, a prefeitura vai ser aqui, tinha terminal novo, enfim. E... aquele terminal 2, né? Aquele famoso que o povo terminal pegava 2. um ônibus e ia para o outro terminal, que tinha aquele ônibus gratuito, né? Para quem não sabe, o terminal 2 fica onde era o fórum hoje, né? Isso, exatamente. Ali naquela região. Exatamente, ali no teatro, no fórum, ali. E aí compraram ali arriscando, né? Porque, imagine, lado de lá não era legal. E a gente lá do Passo Amarelo, né? Quase Passo Amarelo, porque minha família é de lá. Enfim, compraram essa casa, reformaram e tal. E começou a atender a jardim, né? Então, eu, nessa época, tinha 12 anos. E com 12 anos, minha mãe tinha Nessa época, a gente tinha um computador em casa, porque o Estado dava incentivo para os professores e para o pessoal da área para comprar esses computadores. E aí ela falava assim, a gente vai precisar fazer uma proposta pedagógica, né? E aí ela deixava isso escrito à mão para a gente e a gente ia digitando, né? Porque hoje em dia você tira foto, vira texto, né? Que tá chique o negócio, mas antigamente não era assim. Então, eu desde criança ajudando na construção da escola e assim, apesar de ter o pedreiro que fazia a parede, a gente que tapava buraco, a gente que trouxe o cascalho, enfim, o primeiro lote. Daí em 2000, início dos anos 2000, resolveram comprar o lote do lado, né, para ampliar a oferta. Então, aí a gente já começa a falar de ensino fundamental. E aí você começa a ver que só o jardim não ia dar conta, que precisava de mais, porque a demanda era grande e tinha pouca oferta desse tipo de serviço. Tinha pouca oferta. Né, e aí iniciou ali. Ainda no primeiro ano, a gente trabalhou com 3 alunos, né? Então, aí foi se construindo o ensino fundamental, autorizando e se organizando, e sempre nessa proposta de não só ensinar, sabe? Mas que a criança venha para a escola e ali tem um lugar de carinho, de afeto, que seja entendida. Então, a gente acredita muito mais do que só no ensino, porque o que a gente pensa? Conteúdo, quando a gente cresce, a gente vai atrás, né? Então, ali, alfabetizar forte, ensinar a fazer cálculo e, principalmente, estar ali para o que a criança precisar, dar afeto, dar carinho,
ter essa parceria com os pais de que, assim, ó, vá trabalhar tranquilo, porque qualquer coisa que acontecer, eu vou te avisar, né? E qualquer coisa que teu filho precisar, eu vou te avisar. Então, é esse o combinado que a gente tem de nenhuma criança que fica com a gente, principalmente os que ficam o dia inteiro, passem nenhuma necessidade. Eu falo pro pai, molhou um tênis, eu vou te avisar. Você não pode trazer? Beleza, mas eu fiz o meu papel, que é te avisar e dar um jeito, enfim, para que nenhuma criança que fique com a gente passe nenhuma necessidade. Legal. Então, estamos ali naquela primeira fase, né? E uma coisa que eu acho que é um ponto positivo da escola é que, bem, minha filha estuda lá, né? E na apresentação que vocês fizeram, inclusive aqui na Sinfaz no começo do ano, tem muitos funcionários que estão com vocês há muito tempo. Há muito tempo. Você acha que isso é o que faz a escola ter aquele caráter muito familiar, aquele caráter de exclusividade, vamos dizer assim? Sim, né? Para se conseguir que o funcionário fique muito tempo com a gente tem funcionários de 17 anos, 18 anos, enfim. Para se conseguir que o funcionário fique bastante tempo com a gente, não tem segredo, é gestão, né, gente? É você pagar em dia, é você valorizar, é você colocar plano ali para a carreira do funcionário, é você cuidar de verdade, né? Você também ser uma família para aquela pessoa, para quando ela precisa de você. Então, assim, não existe mágica, né? Quando a gente fala de a escola como empresa, a gente tem o mesmo CNPJ desde 1997. Então, assim, é uma soma, né? Então, cada um cuida de uma coisa, né? Recentemente, quem cuida do administrativo financeiro é a Ariane, minha irmã, né? E eu cuido mais do pedagógico, do estar ali todos os dias, porque a gente entende que a gente não consegue abraçar o mundo com as pernas. Eu não consigo fazer as duas coisas, né? Então, assim, ou você é muito bom com números, com administrativo, ou você é muito bom com pessoas. Então, a gente divide as funções desde 2011, ali que a mãe está um pouco mais afastada e deu, né, aposentada. Minha tia, que era sócia, faleceu, enfim. E é uma ajudando a outra e uma pela outra, sabe? Sua tia era Lourdes, Isso, A Lourdes, inclusive, foi diretora aqui da Sinfaz por um bom tempo. Do Conselho da Mulher, participava, ela amava. Nossa, amava, muito boas amava. lembranças. Ela era uma pessoa muito pra cima, né? Meu Fantástica. Deus. Ela era minha chefe, né? Porque trabalhar com mãe não é fácil, né? Não. E ainda mais você sendo filho da Maria José. Quem conhece Maria José aí, a famosa né? Maria José do Andrigueto, então, né? quem conhece Maria Eu José? Estudei no Andrigueto durante alguns anos, então... Os amigos não queriam ir na minha casa fazer trabalho. Então, a tia era a minha chefe. A tia era minha tia, minha madrinha e minha chefe. Então, eu aprendi essa parte de comercial, de atender com ela, porque minha mãe era só pedagoga, né? Então, a mãe, ela sempre foi muito, né? Aquela postura de séria, de ali. E minha tia era mais animada, mais pra frente, mais, como é que eu posso dizer? Não que minha mãe fosse pra trás, minha mãe era mais rígida, né? Enfim, a gente trabalhou junto ali. E aí, em 2011, a tia faleceu. E aí, a gente entrou em um acordo com os filhos da tia, né? Porque senão, né, imagine, a minha mãe tem 3 filhos, minha tia tinha 3 filhos, acaba que ficava muita gente. Inviabiliza uma empresa, não tem como. Ideias diferentes, projetos diferentes. E aí, na época, a gente comprou a parte deles, da empresa, né? E aí, a gente sempre sentiu, né, falando um pouco do que vem acontecendo, a gente sempre sentiu a necessidade de reconstruir a escola. E aí, em 2014, isso começou. Claudete, engenheira, vai lembrar disso que eu estou falando. A gente fez um levantamento com ela, porque a estrutura da escola eram casas adaptadas, né? Muito comum, enfim, funcionava. Mas, assim, a gente tinha bloco de banheiro espalhado pela escola inteira. A gente tinha um monte de casas que se uniam por ali, telhados de policarbonato, tudo muito cuidado, tudo muito limpinho, mas organizado. Mas foi feito, a demanda foi crescendo, foi colocando aqui Sim, ali... organizando, de quando você vê o telhado tem que trocar inteiro, de quando você vê elétrica tem que trocar... Muito tempo, né? Encanamento, enfim, são casas, né? Não está ali para atender a demanda que atendia. E aí a gente fez uma grande reforma em 2015, né? Até por condições financeiras, enfim, por planejamento disso, mas em 2015 a gente decidiu que a gente queria derrubar tudo e fazer tudo de novo, né? Aí vimos outras alternativas de trocar o nosso espaço de terreno ali, que tem um valor bom, por um pouco mais para trás, para a gente ir construindo nesse espaço, e enquanto construía,
a gente ficava ali onde a gente estava, enfim, não deu certo, não ia. Porque quando você vai vender um negócio, vai querer trocar, o do outro sempre vale um monte, da gente nunca vale nada, né? Exatamente. Enfim, 2019, um ano antes de pandemia, aí, quando a gente fala no contexto, pandemia, a gente iniciou a fazer projeto e ver potencial de como é que se diz, de financiamento, enfim, né? Porque eu brinco que o povo às vezes vê a gente e acha que a gente é muito rico, né? Mas não sabe a marmita que a gente divide. O empresário geralmente ele tem essa característica, né? Muita gente olha assim, mas não consegue enxergar por trás das cortinas, né? Sim, sim. O quanto esse cara pagou de juros, o quanto esse cara ficou atrelado a uma grande dívida até ele conseguir se estruturar e assumir um risco muito grande para colher o fruto lá na frente, né? E mesmo colhendo o fruto lá na frente, no caso de vocês vão ter que trabalhar muito. Muito, né? Meu Deus. Esse vai colher o fruto, mas vai colher continuando. 15 anos pagando. Exatamente. Né? E assim, o investimento ele nunca para. Né? Então, em 10 de março de 2020, a gente saiu, né, da estrutura da Três Marias e veio para a maior casa que a gente achou. Porque a gente não tinha como ir para um barracão, porque um barracão ia ter muita necessidade de adaptação, né? E seria temporário, né? Por um tempo, enquanto a gente construía. Então, dia 10 de março, a gente pegou as chaves com a dona Tereza. A dona Tereza, a gente é muito grata. A gente tem pessoas muito boas na vida da gente. E a dona Tereza Cruz é uma das responsáveis, a Tereza e a Andréia. Então, eles já tinham um plano de alugar a casa deles, mas a gente foi ver a do lado. E aí, chegando lá, dona Tereza, Andréia, visitamos... Opa! Eita, Siri. Dona Tereza, Andréia mostraram a casa pra gente. Eu falei, não cabe. A gente não cabe. A gente precisa de 11 salas. Né? 11 salas de aula fora o restante. E aí, a gente tava na casa delas. Eu falei, olha, no outro dia, eu falei, Andréia, a casa do lado não dava, mas a de vocês... Andréia... Ia cair como uma luva. Né? Ia dar certo, sabe? De Andréia, Alessandra, mas nós vamos ter que mudar, eu com a mãe... Vocês estão doidas, né? Ela falou assim pra gente. No outro dia, a gente foi na sexta, no sábado de manhã, mandando uma mensagem pra ela. Eu falei, Andréia, eu agradeço muito, né, a tua disposição, mas a gente vai ter que continuar procurando, porque a do lado, infelizmente, é pequena pra gente. A gente precisa de 2 lotes, a gente precisa de peças maiores, enfim. Mas eu agradeço de coração por ter recebido a gente. Se você souber de alguma coisa que se encaixe dentro do que a gente precisa... Dela, Alessandra, a gente resolveu que a gente vai sair da casa para vocês virem. Meu Deus, eu não acredito. Nisso, né, que a gente estava com uma dificuldade enorme de conseguir um imóvel. Nisso, eu e a Ariane falamos, as coisas quando tem que acontecer no momento que tem que acontecer. Aí, no dia 10 de março, né, elas levaram um mês e pouco ali para sair, para entregar a chave para a gente. No dia 10 de março, a gente pega a chave. No dia 19, para tudo. A gente pagando aluguel, né? Uma casona, né? Localização excelente, enfim. E a outra já começando a ser desmontada, a gente já tinha tirado câmera, enfim. Meu Deus, o que a gente faz agora? Ali por um time de 10 dias, né? 10 dias. Podia ter ficado lá mais um pouquinho, né? Sim, e economizado. sim. Mas são coisas. Enfim, coisas da vida, né? Eles já tinham saído pra gente, a gente já tinha fechado o contrato, enfim. Segura na mão de Deus e vai, né? E aí vem pandemia, né? E aí, nesse contexto de que, assim, ter que se reinventar, né? Como escola, como empresa, como tudo ali, né, gente? Dar desconto para os pais, enfim, reestruturar toda essa parte aí de administrativo e de aula. Então, a gente as crianças já saíram ali na pandemia, no início, com atividade para fazer em casa. A gente já montou o grupo de WhatsApp. Em um mês, a gente já estava gravando aula. Em mais um mês, a gente já estava com aula ao vivo. Mas, mesmo assim, de zero ali, do berçário até o maternal, não fazia sentido. Porque o que os pais precisam? Não precisavam só de aula. Era cuidado, eles precisavam de um espaço para deixar a criança. Eles precisavam de cuidado. Muita gente pagando babá, enfim. Os que quiseram e puderam continuaram com a gente. A gente fez né, um valor amigo, enfim, até para a gente conseguir manter os professores, enfim, muito tempo ali com a gente,
a gente conseguir manter eles trabalhando, a gente também, né, como todas as escolas, se utilizou ali de auxílios do governo, enfim, para o pessoal que não estava vindo trabalhar presencialmente, enfim. E foi indo, e conseguiu, e deu tudo certo. Chegamos no fim do ano, pensamos, agora vai dar boa, né? No janeiro, fevereiro, ali a gente volta a trabalhar, tudo certo. Em março, de novo, né? Meu Deus. Veio com mais força ainda, Veio né? com mais força. Daí, em março, ali, a gente conseguiu um acordo com o município de continuar atendendo o pessoal do essencial, né? Que pra gente era uma luta. Então, a gente fez carreata, a gente fez aí uma... E como é que foi aquela época? Porque ali em março, aquela época, ó, parece que faz muito tempo, né? Mas as Ali em escolas março. particulares se juntaram e Isso. com uma liderança muito forte de vocês ainda ali, para a questão do oxigênio aqui na Fazenda Rio Grande. Como é que foi os bastidores dessa ação das escolas? Então, a ação das escolas, ela começou em 2020, na metade de 2020, quando a gente precisava mostrar para os pais que a gente queria trabalhar e que a gente precisava trabalhar. Todo mundo Todo precisa. mundo precisa, não existe mágica, né, gente? Então, a gente precisava mostrar para todo mundo que a gente estava ali para trabalhar e que as pessoas, né, tinham que confiar na gente, porque a gente sabia o que estava fazendo. Em junho, por aí, a gente montou a Associação das Escolas Particulares, né? Aqui na Fazenda. A Fazenda tem mais ou menos hoje 27, 28 escolas, entre escolas, ensino técnico, centros recreativos, centros de educação infantil. E a gente conseguiu trazer 19 com a gente. Porque o que a gente fez ali no começo? A gente processou o Estado, na verdade. Aí, com nenhuma expectativa de ganhar, né? Porque você processa o Estado e é julgado pelo Estado. Mas para mostrar que a gente tinha condições de trabalhar, enfim, que tinha um caso de sucesso, que só o Brasil estava parado há tanto tempo, né? Então, a gente precisava voltar a trabalhar. E aí foi se unindo, foi ganhando força. Até hoje a gente é muito unido, um ajuda o outro. E ali em março, foi, né? Em março começou a gente em reunião com o prefeito, E comitê de com crise, comitê de crise, participando de tudo. Cada um ia para um lado e participando de uma coisa, de outra. E aí a gente começou a perceber que o negócio estava feio, porque faltava oxigênio e não era só dinheiro. Porque, assim, não era só falta de dinheiro do município, não achava para comprar. E aí dependia de licitação, e aí o fornecedor que a prefeitura podia comprar era o dobro do preço. Enfim. E daí, o velho Brasil mostra as caras nesse momento, né? Uhum. O fornecedor aproveita a oportunidade, que a demanda está muito grande, que o produto está pequeno e vamos aumentar o preço lá em cima. Mesmo que, se você não entregar esse produto, você mate outra pessoa. Isso, foi bem isso. Não dá para colocar nas costas do fornecedor tudo isso, mas assim... Não, e até porque todo mundo depende se de quanto aproveita, ele né? paga, mas o povo ali na hora da crise aproveita a situação, né? Assim como foi para muita gente aí. A gente viu que na pandemia ou você subiu demais ou você despencou, né? E aí... A gente, participando do comitê de crise, nesse dia era a Ângela que estava lá, a Ângela, o seu Roberto, se eu não me engano. E aí veio a ideia, né? E se a gente se juntasse aí, começasse uma ação para entregar oxigênio para o município? Para dar uma contrapartida, né? Para ver que nós somos organizados a respeito disso. Sim, e a gente pensa assim, tá, eu pago imposto, mas, gente, é gente morrendo, né? É gente precisando de oxigênio. E a gente sabendo o que estava acontecendo ali, resolveu se unir. E aí, começamos lá no nosso grupo e um liberou a conta para fazer Pix, enfim, porque a gente precisava de dinheiro, né? E aí, cada escola ali, cada empresa se abraçou, não, eu dou 1.000, eu dou mais 1.000, e assim foi. E aí, o pessoal com muitos contatos também, a Ângela, nossa, fez um trabalho lindo, porque ela conhece muita gente, né? Muito antiga aqui, conseguiu bastante transferência e era 3.000 de um. Gente, eu sei que chegou ali, no final, quando a gente foi fazer o balanço, foram 50 mil reais arrecadados. E assim, a gente foi transformando tudo isso em cilindro, a gente conseguiu um fornecedor que a gente conseguia pagar metade do preço, porque o que era interessante pra gente, quanto mais cilindro a gente entregasse, melhor. E aí, cada dia, um ia acompanhar o caminhão para fazer a entrega e documentar essa entrega para mostrar para as pessoas que ajudaram que a gente estava convertendo isso em cilindro, né? E aí, no dia que eu fui fazer a entrega, foi bem emocionante, assim, porque a gente se coloca dentro de uma casinha ali que a gente pensa, né? Meu Deus. O caminhão chegando e o médico da UPA, ele já saindo
dali de dentro da UPA e catando um cilindro no caminhão. Gente, tava ali, né? Tava ali. Então, já tava faltando, já tava precisando. Então, a gente conversava com as pessoas lá e via que a necessidade estava grande. A prefeitura colocou, inclusive, porque como não tinha... Para você conseguir suprir muito oxigênio, você tem que ter aquele tambor grande lá, que deve ser 50 mil metros cúbicos. Eles já tinham feito o piso e estava para chegar. Mas estava nessa do chega, não chega, e faltando, e demanda e faltando. Né? Um cilindro para uma pessoa não dura 2 horas. Né? Então, precisava muito disso. E aí, a gente entregando de caminhão, teve um dia que esse dia que eu fui entregar, foram 20 cilindros, sabe? E aí, a prefeitura, na época, colocou o pessoal da Fastrans para ficar cuidando do cilindro e trocando cilindro, porque é muito rápido, né? Vai muito rápido. Eu sei que esses 20 cilindros, a gente chegou ali, eram umas 7 da noite, eles falaram assim pra gente, a previsão para eles acabarem é às 2 da manhã. Então, assim, quanto mais a gente trazia, mais precisava. Aí, a gente, né... fez tudo que podia, fez todos os contatos que podia e foi passando a bola. E depois o pessoal das imobiliárias também assumiu um pouco. E nisso ali foi uns 15 dias de um ajudar o outro e tal. Daí quando chegou o cilindro, eu falei, meu Deus, é aí que tinha que ter foguete, né, gente? Porque quando chegou o reservatório grande, eles podiam comprar de caminhão. Aí o caminhão vinha, abastecia, porque não era tanto problema o oxigênio em si, era o cilindro. Era o cilindro, sabe? Tava bem difícil, tava escasso, e aí de um estado mandava para o outro, enfim. Tava bem difícil e eu sei que a gente, né, ficou ainda mais grato por poder ajudar, por poder fazer alguma coisa. E foi uma ação que, né, não era esse o objetivo, mas teve muita... a gente foi muito ovacionada ali na época, foi gostoso, sabe? Foi bem gratificante poder participar de tudo isso. E essa é a importância da gente não esperar só do poder público, né? Não adianta, o poder público, né? É dever, eles estão lá para isso, mas essa é uma das premissas da Sinfaz, né? A Sinfaz existe por causa disso, para representar os empresários e não ficar esperando que o poder público nos coloque uma situação. Né? Não dá para esperar, né? A gente até foi quando a gente finalizou a ação, a gente foi à prefeitura, né, fazer a entrega formal, que a gente chama, do relatório de todos os doadores, o que foi doado e tudo que foi entregue. E aí eu lembro que no discurso eu achava muito importante a gente não... Como é que eu posso dizer? Não desmerecer a prefeitura. Né? Porque, assim, eles não pediram. O Brasil inteiro estava passando por uma situação assim, né? Não era só aqui na Fazenda. Não. Então, o nosso objetivo nunca foi dizer, vocês não estão fazendo. Mas foi entrar para ajudar mesmo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se a gente pode, a gente ajuda. Né? E assim a gente vai indo, né? De grão em grão. E esse encheu um caminhão, hein? Exatamente. Com esse parênteses da pandemia, né? Que foi uma situação muito difícil para todos. Agora tá lá na casinha, né? Conta um pouquinho para nós. Quando eu vou levar a minha filha lá na escola, parece que eu tô entregando ela numa casa da avó dela, assim, sabe? Será que esse é o sentimento da maioria das famílias, até de vocês, assim? Que parece um ambiente muito familiar ali, sabe? Não tem como não ser. Porque eu sou mãe também, né, Gustavo? Então, assim, a minha família, né, apesar da rigidez da minha mãe, que eu contei aqui, a gente sempre foi muito amoroso, assim. Eu fui criada pela minha avó de uma forma, assim, né? Ela ajudou a minha mãe enquanto a minha mãe trabalhava, enfim. De uma forma que... muito carinho, assim, sabe? Então, a gente cresceu nesse ambiente de carinho. E não podia ser diferente. Então, eu falo assim, até brinco com a dona Lúcia, que é a nossa cozinheira, sabe? A gente tem aluno que todo dia, mesmo que seja outro cardápio, que só come feijão e arroz. Ela faz feijão e arroz para aquele aluno. Daí tem aluno que não come carne. Ela faz ovo para aquele aluno. Eu falo, dona Lúcia, como é que nós vamos ter uma escolona de 5 mil alunos? Brincadeira, né? Daí eu falei assim, vou ter que ter quantas dona Lúcia para ficar fazendo ovo? Personalizado, né? Ali, né? E todo dia a Júlia chega daí, Júlia, o que você comeu? Eu comia arroz e feijão, mas eu não queria aquela carne, eu não queria não sei o quê. E toda criança tem sua particularidade, né? Tem. Nessa situação, né? Tem. E a gente procura
fazer com que eles, né? A gente sabe que os pais deixam os filhos ali na escola porque precisam trabalhar. Então, assim, não existe de deixar, né? Principalmente na particular ali, não existe isso de eu deixar na escola para eu ir viver a minha vida. É para trabalhar, né? É para trabalhar. Então, assim, a gente se sente nesse meio, né? A gente se sente também responsável para que as crianças se sintam em casa. Principalmente os que ficam o dia todo, né? Porque os que vêm meio período, querendo ou não, já ficaram com algum familiar ali de manhã, almoçaram em casa, né? E tal. E principalmente as crianças do integral, eu falo para as meninas que elas têm que se sentir em casa, né? Então, sempre foi esse o objetivo, a gente trabalha para isso, né? Para que eles se sintam em casa, os professores contribuem para isso, porque todo mundo pega no colo, sim. Todo mundo, né? Cuida sim. Eu falo que as meninas lá na escola, olhando, elas já sabem se tá com febre ou não. Ai, tá com uma cara de febre. Eu falei, meu Deus, é muito nossos filhos. Já sabe, né? Quando olha, tá com a carinha meio cansada. Uma cara de febre, ou vai dar uma febre. Esses dias eu até falei pra você, né? Comentei que a Júlia tava com uma cara que ia, né? Batata. No fim do dia ela tava com febre. Então, é muito disso, assim, de cuidar como se fossem nossos filhos também, né? Não que a gente queira tirar esse mérito da família, mas dividir, né? E isso transforma a escola não só num espaço de aprender, mas também num espaço de cuidado, né? Então, é a história do vínculo ali, que a gente não abre mão que seja diferente. Muito né? bem, a gente estava aqui numa pré-conversa antes de iniciar aqui o podcast, então, da nova sede. Conta um pouquinho, dê alguns detalhes, pessoal que está nos assistindo, para começar a imaginar assim, como que vai ser a nova sede. Ali no mesmo endereço, na Rua Três Marias, Na né? Três Marias. Então, hoje a gente está na Jequitibá, num espaço alugado, até algumas coisas improvisadas mesmo, né? E a gente espera que na metade do ano que vem a gente volte para Três Marias. E como que vai ser lá na Três Marias? Então, a gente tem um espaço de terreno lá de praticamente 1.000 metros quadrados. Então, como que vai ser esse prédio, né? Ele estava comentando até com você que são 1.200 metros quadrados, né? Então, ele tem um subsolo ali que inicialmente ele é para estacionamento, porque é obrigatório ter esse estacionamento, mas enfim... Tem que ter as vagas de estacionamento. A gente tem outros planos para ele, né? A gente tem outros planos para ele, porque são quase 400 metros quadrados de subsolo, né? E ele não ficou um subsolo que ficou enterrado no chão, né? Ele levanta um pouco ali para ter janela. Então, tem iluminação, tem ventilação. Então, a gente tem alguns planos aí para esse subsolo bem legais, assim, e diferentes aí. Enfim, que estamos cotando, orçando, que são alguns desejos, né? Depois da obra, a gente pensa como diz minha irmã, primeira obra, Ariane é o financeiro, né? Primeira obra, depois você pensa no resto, mas a gente já vai pensando no resto, né? Eu vou colocar ali um parquinho, uma estrutura aqui, outra ali, daí ela já vai fazendo conta. Vamos terminar primeiro? Né, então, mas a gente já orçou tudo, já tem projeto, enfim, já tem planos para o subsolo ali, para ser mais um espaço, né, de aprendizado, um espaço coletivo. E aí, né, no subsolo, a obra tem elevador, o elevador já sai ali do subsolo, né, pela parte da frente da escola. E aí, no piso térreo, a gente tem a parte de atendimento, recepção, sala da pedagoga, minha sala, porque, por enquanto a gente está ali, a gente está todo mundo junto, né? Meu Deus. Adaptado ali, todo mundo naquele espaço. Muito unido, trabalhando junto, enfim, e está sendo bem gostoso. E aí, cada um vai ter a sua sala, daí, né... sanitário adaptado para necessidades especiais, bloco de banheiro, todo o andar térreo ali, que deve ter umas 7, 8 salas de aula, né? Ele vai ser em piso de madeira, que é o que a gente prioriza para a educação infantil. Então, todo andar térreo é para a educação infantil. A gente está montando as salas do berçário, principalmente. Ali elas são conectadas, berçário 1 e berçário 2, né? Que é de 6 meses até 1 ano e meio de idade, conectadas por um quarto, com espaço para banho, enfim, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser, né? A parte de cozinha, né? Vou dar um spoiler aí, porque na cozinha a gente tem um refeitório, e a nossa ideia nesse refeitório, como ele é bem grande, é fazer um espaço de cozinha kids, porque a gente gosta muito de aprontar, né? E, meu Deus, o quanto que as crianças gostam de mexer com essas coisas, né? Sim, ovo, farinha, misturar. Isso é tão importante ali para o desenvolvimento cognitivo, enfim, para tudo que amadurece e coloca na criança. Então,
A gente pretende fazer uma cozinha kids também nesse espaço para ter as aulas de culinária num espaço para eles, né? Então, a gente já tem isso, já faz isso há muito tempo, de fazer bolo com as crianças, de escrever receita, de pôr para assar, de ver quanto tempo aquilo leva para ficar pronto. Tudo isso é aprendizado, né? Principalmente quando a gente fala ali do nicho que a gente trabalha, que é a educação infantil e séries iniciais no ensino fundamental, né? De trabalhar isso de forma prática. Porque não é só escrever no livro, não é só copiar. Né? Aprender é muito mais do que isso. Você aprende vendo alguém fazendo alguma coisa, você aprende vendo o pedreiro construindo, você aprende vendo o jardineiro podando uma árvore, você aprende vendo alguém cozinhar. Então, tudo isso desenvolve a criança e a gente gosta disso, né? Gosta muito desse aprendizado na prática. Então, aí nesse piso térreo são as salas de educação infantil, cozinha, refeitório, e aí a obra é toda... Vai ter um espaço de jardim e na lateral, né, tem um espaço para o parquinho continuar sendo ao ar livre. A gente gosta de parquinho ao ar livre. Eles vão embora sujo? Eles vão embora sujo. Vão, sim. Mas os pais lavam, né? E gostam de pisar numa grama, né? E não podem ver uma terra, enfim. De proporcionar isso também, né? Porque a vida não é só feita de grama sintética. Não. Tem que ter os espaços para o dia de chuva, né? Os espaços ali para outros dias, mas a gente ainda... gosta da nossa horta, gosta do nosso parque ao ar livre, então isso vai continuar tendo. E aí, no piso superior, aí é sala de aula e bloco de banheiro para os dois lados, né? A gente sai de uma escola com 8 salas de aula e vai para 14. E aí, tudo o que a gente sempre sonhou, né? Sala padrão, mesma metragem, porque como que funciona quando a gente tem uma estrutura de casa adaptada e até agora, enquanto a gente está... nessa sala cabe 10, nessa vai caber 12, nessa cabe 20. Então, a gente trabalha ali que a gente nunca sabe qual turma vai para uma sala. E quando você tem sala de aula padrão, né, a gente sabe qual é a sala da turma. Sim. Né? Então, fica mais organizado, né? E aí, além disso, a gente tem um terraço na obra, de também o mesmo tamanho do subsolo é no terraço. E esse espaço vai ser convertido numa quadra, espaço para eventos, enfim. Inicialmente ele não pode ser coberto, porque a nossa zona é residencial, né? E são 2 pisos, mas a gente espera aí que dentro dos próximos anos isso libere, né? Porque é uma zona ainda estritamente residencial no centro da cidade. Né? Sim. A gente está de fundos para o Brasil, que permite 12 pavimentos, se eu não me engano. E aí... a gente fazendo fundo só pode 2, né? Enfim, aí é uma outra conversa que a gente vai ter que, né? Porque para cobrir essa quadra a gente vai precisar de liberação, autorização. Mas é um espaço de mais 340 metros quadrados ali, que a princípio vai ficar descoberto, mas assim que puder a gente vai fazer a cobertura preparada para a quadra, enfim. E fora isso, além de um visual moderno, o pai poder entrar com o carro para deixar a criança... né, com a rotatória na frente da escola, ali tudo bonitinho, né, a gente planejou para que essa obra tivesse estrutura para que desse para subir mais, né, porque a gente está de fundos para o Brasil. Então, logo vai dar para subir mais. E eu falo, né, que daqui a um tempo a gente aposenta também, né, já estamos ali, né, na metade do caminho, acho, né, então... a gente não sabe o futuro, não. Né? Então, o prédio ele tem que estar preparado para subir mais. Então, a nossa engenheira, o pessoal que está fazendo para a gente já deixou uma previsão ali, quando eu comentei com você que o pessoal estava batendo estaca, para conseguir, aonde vai ser a quadra, ainda fazer mais um piso de sala de aula e ainda jogar a quadra para cima. Então, a gente tem uma sobrinha ali de... né? Que legal. E é um investimento bem grande, como eu estava... comentando antes de começar, a gente sai de uma época que, né, 2019, quando a gente começou ali com um orçamento, e hoje esse orçamento triplicou, né? Porque tudo subiu, enfim, tudo está mais caro, a gente deu uma aumentada na obra, que era de 700, a gente passou para 1.200, então, né? Mulher, né? Sabe aquela obra, né? Igual nós estávamos comentando, aquela obra que você faz em casa e aí você fala, não, eu vou trocar um piso. E aí você quebra o piso e fala, não, eu vou pintar a parede. Uhum. Não, eu já vou trocar o telhado, já vou aproveitar que tá tudo sujo mesmo, né? Vou fazer as coisas. Daí o seu Carlos, construtor, né? Ele fala que mulher é um bicho que, né? Eu falo assim, seu Carlos, eu não tenho muita exigência, mas não gosto de janela
sem esquadria. Eu gosto de janela com esquadria. Sim. Ele abriu um olho desse tamanho, assim. Ele falou, Alessandra, isso é muito caro. Eu falei, não, a gente economiza em outra coisa. Mas eu quero janela com esquadria. Eu falei, e não reclame, seu Carlos, que eu tô falando em esquadria de alumínio. Posso mudar para PVC. Daí o senhor dele... Então tá bom, Alessandra, esquadria, tudo bem. Meu Deus. E o pedreiro vai se virando nesse sentido, né? Sim, E qual que vai ser o desafio de colocar mais pessoas lá dentro? Porque assim, você vai precisar de mais gente para trabalhar. E esse é o principal desafio, eu acho que hoje, né? Porque eu acho que antigamente se tinha uma cultura mais de formar professores e pessoal da educação. E hoje em dia não está tão valorizado assim a carreira, né? Enfim, não é fácil. Não é uma carreira fácil, né? E eu vejo... É diferente eu como mãe e eu lá na escola. A gente em casa, a gente se vê amarelo com 1, 2, né? Que é o que o pessoal tem hoje. Imagina um professor com 20, com Nossa 25. Senhora. Não é fácil, né? Eu fico imaginando, às vezes, eu olho só a Júlia lá em casa, eu falo, meu Deus, como é que cuida de isso que é tua todo boazinha, e você mundo? não reclama que eu vou te levar a passar uma tarde lá. Tinha que ter um monte de Júlia na escola. Mas não é fácil. E assim, a gente tá numa fase, como é que eu posso dizer, num mundo moderno aí, que antigamente o pai colocava na escola e tudo certo, tudo que o professor fizesse era amém e, enfim, tudo resolvido. E hoje em dia não é mais assim, né? Tanto que a escola ela teve que se modernizar, porque não basta mais só o aluno ir para a escola. Hoje em dia a gente tem que ter aplicativo de agenda para o pai saber em tempo real se a criança comeu naquele momento, se está tudo bem, se está tudo certo, o que aconteceu, se machucou, enfim, para que quando ela chegue em casa o pai já saiba o que está acontecendo, né? Então, são os prós e os contras, né? Porque fácil não é, mas a gente vai se moldando, se adaptando, enfim, para fazer essa entrega de qualidade, né? Para que a criança chegue em casa e, enfim, e traga coisas boas daquele dia, que o pai saiba o que aconteceu e que o pai participe, né? Muito bem. Matrículas abertas, né? Matrículas agora abertas. Para 2022. A gente está com uma capacidade bem reduzida, enquanto a gente está eu falo na casona, né? Enquanto a gente está na casa da Dona Tereza, na Jequitibá, a gente está com pouca vaga, né? Porque a escola ainda está pequenininha, né? O espaço é bom, é gostoso, tem um jardim lindo, enfim, mas vagas reduzidas. E contando para vocês, comemorar, né? A gente, esses dias, estava bem feliz porque a gente observa índices, né? Eu acompanho alguns institutos que trabalham com pesquisas educacionais. Enfim, a gente é parceira FTD e a FTD trabalha com o grupo Rabbit, né? Que ali é inteligência na parte de renovação, rematrículas, enfim. E eu sempre acompanhando o grupo Rabbit, e eles começavam a comemorar índices de rematrícula, né, que são os pais que já estão na escola, de 60%. E aí a gente já, na primeira semana, a gente já tem 80%. Nossa. Né? Então, pra gente, eu falei, meu Deus, a gente tá fazendo certo, né? E aí, agora que a gente fechou rematrícula e começou matrícula, o nosso índice foi de 92%. Então, assim, eu falei para as meninas pedir café para todo mundo, porque, assim, a gente é uma equipe, né? Então, assim, eu faço o meu trabalho ali, né, que é mais comercial, rede social, enfim, representar a escola, mas elas estão ali todo dia, né? Então, sexta-feira agora, eu falei, meninada, pedi um café porque a gente tem que comemorar, porque 92% eu não vi no grupo Rabbit. Eu vi 90% em uma escola em São Paulo. Mas 92% tem que glorificar de pé. Então, a gente é muito, muito, muito grato, né, ao pessoal que continua. E assim, né, 92% sempre tem aquele pai que perdeu o trabalho, que migra para a pública, tem os alunos de 5º ano que se formam e saem da escola. Então, 92%, né? É número. Então, a gente está, assim, muito, muito feliz. E visita, né? Recebendo bastante pessoal para conhecer a escola, entender como a gente trabalha. Não, eu já conheço, né? A gente nem investe tanto em publicidade para a escola, porque o próprio pai que está ali dentro, ele divulga o nosso trabalho. Né? Então, a filha da minha amiga estuda aqui, ela falou que é bom e eu quero matricular meu filho aqui. Então,
A gente ainda tem vagas, né? Do maternal, ali, berçário 2 maternal até o 5º ano, né? Algumas turmas abrimos de manhã também esse ano, então tem uma demanda para quem precisa só de manhã. Então, a gente tem tanto meio período quanto integral de manhã e à tarde. De manhã não são todas as turmas que a gente atende, mas tem algumas turmas que atende. E estamos aí trabalhando das 7 às 7, de segunda a sexta, colônia de férias em janeiro, enfim. Mostrando para os pais que eles podem contar com a gente, né? Que legal. Pessoal, Escola Monteiro Lobato, redes sociais. Isso. Vamos passar pro pessoal? Facebook, Instagram. É o @Escola M Lobato, né? Quem não conhece, siga a gente lá, porque, assim, não é só porque eu não tenho um filho na idade do que a escola atende que eu vou deixar de conhecer a escola e de entender. A gente é referência aí nesse sentido a gente fala do Escola Blog, né? De trazer informação para os pais e conteúdo, assim, né? conteúdo na área de educação. Então tem muitos profissionais da educação que nos seguem. Esses dias eu recebi um direct de uma escola do Rio de Janeiro me pedindo indicação de onde a gente tinha feito medalha do campeonato de leitura do Elefante Letrado. Falei, opa, peraí que é uma mãe de aluno minha, né? Calma aí. Calma aí que, né? Gerando negócios, né? Sim. Então, assim, é mais do que só eu ter o filho na escola, né? A gente vive fazendo live das crianças apresentando, reels, enfim, dividindo um pouco dessa parte, né, educacional e mostrando para o que a gente veio, né? Que é para trazer a educação. E hoje em dia, se você não está nas redes sociais, você não existe, né? Não existe. Então, a gente tem trabalhado tanto com o Facebook até um pouco menos. Tá, né, virando mais ali a questão de grupos, vendas, essas coisas, bastante com o Instagram, e já estou estudando o TikTok aí. Que já tá ali junto, né? O povo às vezes acha que TikTok é só dancinha. E a gente vê que se a gente quiser conteúdo, tem bastante por lá, né? Tem bastante. Eu não tenho ainda, eu tô ultrapassado. Tem que fazer um TikTok, Gustavo. Né? Verdade. É legal. Tem bastante coisa legal lá. A Priscila tem TikTok, ela vê e fala pra mim fazer, mas aí eu vou passando o tempo e não faço muito, né? Mas fundamental. As pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, porque foi uma rede social que começou para os adolescentes com ali, né? Criança, entretenimento ali, né? E dançar, enfim, e esses vídeos curtos. Mas tem bastante conteúdo, sim. Viu, nosso Media Maker? Vamos usar o TikTok aqui na Sinfaz também. Quero ver vocês fazendo dancinha também. Não, aqui tem. Nós temos um baiano aqui, né? Então você sabe que baiano já tem o axé no sangue, né? Isso aí. Então tá um passo de concretizar essa nova rede social. Recados paroquiais, então, eu vi na agendinha lá, agenda online. Agenda muito chique. Na agendinha não, uma agenda online, que vocês vão fazer uma ação no final do ano de entrega de brinquedos. Conta um pouquinho pra gente. Tá, então ação é uma coisa que a gente sempre faz, né? Eu falo que, assim, os pais não são todos obrigados a participar, mas a gente faz do mesmo jeito, né? Esse ano, para o Natal, né? A gente sempre faz alguma coisa para o Natal, mas eu recebi um pedido de uma mãe que participa de uma ação com uma pessoa em específico, né? O nome dela é Adriana... Ai, meu Deus. Adriana da ONG Anjos da Cidadania? Isso, é a Adriana. É a Adriana. Depois eu vou lembrar o nome e vou colocar para vocês lá até. E ela trabalha com essa entrega de roupas, de mantimentos, brinquedos, ali com a comunidade da Escola Municipal Joaquim Matsumoto, né, que é uma comunidade carente. E aí essa mãe falou assim, olha, Sandra, eu participo dessa ação aí já tem uns anos, né? E eu queria ver se vocês não querem participar também. E veio a calhar que eu não tinha fechado com ninguém, enfim, não tinha... Era em novembro ainda, não tinha definido. Eu falei, a gente vai fazer alguma coisa, mas não sei o quê. Daí as coisas vêm pra gente também, né? Então, a princípio, a gente resolveu abraçar uma vertente só, uma coisa só, que seria de arrecadar brinquedos novos, né? Então, a gente está arrecadando brinquedo novo. Quem não tem tempo de comprar, a gente deixou o Pix da escola lá para... Né? Às vezes é muito mais fácil para o pai contribuir com 10, 20 reais do que sair do seu trabalho, ir lá e comprar um brinquedo, mandar.
mas a gente, a princípio, está trabalhando com brinquedos novos e eles estão trabalhando esse ano para arrecadar bolas de futebol, capotão, né? Então, quem Porque quiser... a bola é um negócio que dura, né? Você dá a bola de vôlei, a bola de capotão, a bola de qualquer coisa, ela vai durar né? um ano. É universal. Menino, menina, enfim, né? É uma coisa que é paixão nacional. Enfim, as crianças, a gente sempre... Onde a gente vê aí um fim de rua, um campinho, a criançada tá jogando, não precisa de muita coisa. É só uma bola e um espaço, né? Sim, sim. Então, o que a gente arrecadar em dinheiro, a gente vai converter em bolas de capotão, que é o objetivo principal. E tem bastante gente também trabalhando para ajudar nesse projeto. Então, ele é um projeto que começou pequenininho, né? E tomou uma dimensão bem grande. Do ano passado, inclusive, eu peguei o vídeo lá para mandar para o pessoal nos grupos de turma. Foi bem grande. Eles convidaram a gente para participar da entrega também, né? Que vai ser no dia 24, 25 de dezembro. E a gente está arrecadando, então, mesmo que você não seja da comunidade escolar, conheça alguém que tenha filho, ou passa ali na Jequitibá e, se quiser deixar um brinquedo, a gente está aceitando. Legal. Até que data? Até 22 de dezembro, que é o nosso último dia de atendimento presencial ali na escola. Então tá bom. Quem quiser saber mais informações, entra lá no Instagram da escola, manda um direct, fala eu quero ajudar, não precisa necessariamente ser pai, mas pode ajudar. Qualquer pessoa da comunidade pode ajudar, né? Pode sim, como eu falo. A gente paga imposto, a gente paga, mas a gente pode ajudar? Pode. Deve. Né? Pode, deve. Deixa o coração quentinho, né? Gustavo já mandou seu brinquedo? Estamos programando essa questão. Então, beleza. E estou mobilizando alguns amigos também para mandar brinquedos. Meu Deus. E estamos... Eu vou tentar um patrocínio com umas outras empresas aí também pra gente conseguir engordar essa ação. A Priscila tá... Ai, toda que lá, delícia. falou, eu fico a gente bem feliz. vamos tentar engordar essa ação. A gente é de um... Hoje aqui na Fazenda a gente não tem só a Monteiro Lobato, então a gente é de um grupo educacional, né? A gente tem a Unicesumar ali no Shopping Castelo, né? Abriu a Unicesumar Mandirituba e abriu mais 2 polos da Unicesumar também em São Paulo, Hortolândia e Cosmópolis. Então, já é uma micro-rede, né? A Unicesumar aqui na Fazenda a gente já é bem forte e já negociei com a minha irmã querida para ela doar bolas. Então, né? Faz parte do grupo, Faz parte do grupo. Separa o CNPJ né? Na hora da doação a gente divide para engordar a ação. Então, empresas, se quiserem participar aí com a gente, eu vi que dá também, dei uma pesquisada lá na internet até para justificar para a Unicesumar, que tem plano de mídia, enfim, que dá para comprar bola personalizada com o nome da sua empresa. Olha que legal. Né? Então eu vi lá no Mercado Livre que dá para fazer. Então quem quiser fazer personalizada com o nome da empresa, enfim, e mandar pra gente, a gente tá aceitando. Massa. Legal. Né? Obrigado por aceitar o nosso convite, Alessandra. Imagine. Até tomei banho. Que legal. Né? Ai, meu e muito Deus. obrigado a todos que nos assistiram. A Sinfaz está nesse último mês, a Sinfaz Podcast desse ano 2021, é janeirão, a gente está com toda a força aí. E vamos doar, pessoal. Escola Monteiro Lobato, sigam lá nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo Assim Faz Podcast. Tchau, tchau, gente. Obrigada. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo.
ou cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.